Deus, amém, queridos? Esse ano de 2021, nós vamos viver o contrário daquela palavra que diz que os covardes não herdam o reino de Deus, não entram no reino de Deus, porque nós vamos ser corajosos, irmãos. Gente, nós vamos engolir a Bíblia, nós vamos devorar a palavra de Deus, nós vamos entrar com os 2 pés no reino de Deus, eu creio, e todos nós vamos participar disso. Pessoal, eu não estou só convidando vocês, né? Eu sei que eu já cheguei meio brabo hoje, mas a tendência é ir melhorando com o tempo. Calma, eu não estou com raiva. Boa noite primeiro, né, gente? Gente, 2021 vai ser um ano onde nós vamos crescer com Cristo. Sabe? Esse ano eu coloquei no meu coração, já falei sobre isso, mas eu quero deixar gravado aqui, quase que como um aviso à igreja. Gente, em 2020 nós construímos essa casa, 2021 nós vamos encher essa casa. E nós vamos encher ela de pessoas, mas acima de tudo, nós vamos encher todas as pessoas da presença de Deus. E para isso, irmão, não tem outro caminho, é Bíblia, é palavra, é oração. Então esse ano vai ser intenso, é serviço. Quantos viram a ministração do culto da virada? Quantos estavam aqui? Quantos não estavam, mas assistiram? Eu falei sobre o quê? Sobre 5 pilares para o ano de 2021. Então, esse ano de 2021, nós vamos viver esses 5 pilares. Primeiro é fé, o segundo é santidade, o terceiro é intimidade, o quarto é comunhão e o quinto é serviço. E isso é para todos nós, querido. Sem isso, a gente não consegue viver a plenitude de Deus. E essa semana das primícias, que nós vamos fazer a partir de amanhã, às 20 horas, querido, vai ser de segunda a sexta, já porque cada um dos dias nós vamos ministrar sobre cada um desses pilares. Então você vai vir na segunda, ouça a voz do pastor, você vai vir na segunda, amém? E você vai ouvir falar sobre fé. Você vai vir na terça e você vai ouvir falar sobre santidade. Você vai vir na quarta, você vai ouvir falar sobre intimidade. Você vai vir na quinta, você vai ouvir falar sobre comunhão. E você vai vir na sexta e você vai ouvir falar sobre serviço. E nós não vamos transmitir a semana das primícias. Nós queremos que você esteja aqui. Se a gente tem que oferecer gratidão como sacrifício, irmão, quanto mais o nosso tempo, isso honra ao Senhor. Então, querido, eu quero convidar você, aliás, convocar você, a não faltar nenhum desses dias. Pode ter certeza, nós vamos começar muito bem. Mas eu quero dizer para você que o começo bom que nós vamos ter vai para o ano inteiro. Nós já estamos aí com uma agenda inspiradora. Nós vamos fazer reuniões agora no começo do ano com as nossas lideranças, liderança de célula, presbitério, a equipe social ali. Temos muita coisa para organizar agora nesse começo de mês e botar muita coisa para funcionar. Então você vai usufruir de muita coisa esse ano. Só que, querido, não adianta a igreja fazer um monte de evento, que na verdade não é evento, eu quero tirar o título evento, um monte de programações para o teu crescimento espiritual, e você não está aqui. Então, lembra da comunhão, que é um dos pilares desse ano? Você precisa estar em comunhão. Você precisa estar conosco. Nós vamos levar você a ver o Senhor face a face. Você crê? Amém. Eu também creio em nome de Jesus, amém? Gente, e para ir nessa mesma pegada e nesse mesmo caminho, o título da ministração de hoje é A Preparação para a Conquista de Canaã. Amém? E eu não vou começar pelo nosso texto base, eu vou começar por um outro texto, tá? Abre a tua Bíblia comigo na versão NVT, tá, Amanda? Abre a tua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 17, versículo 21. Lucas 17, 21. Vou dar um tempinho para você abrir. Alguém pode me dar um copo com água, por favor? Obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Lucas 17, 21. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está dentro de vocês. Queridos, interessante que o reino de Deus, no Antigo Testamento, uma das simbologias para o reino de Deus é a terra prometida, é Canaã. Então, de certa forma, nós podemos dizer que a Canaã que nós precisamos, a Canaã que nós esperamos, ela não está em um lugar. A Canaã que você espera
não está no emprego que você precisa, ou que você quer, ou que você sonha. A Canaã que você precisa entrar não é uma conta bancária com aqueles dígitos que você imagina que deve ter, né? Aqueles 7 dígitos antes da vírgula, né? Aleluia. A tua Canaã não é a família que você sonha. Ainda que tudo isso faça parte de uma Canaã, mas a Canaã começa dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Porque é a partir do que Deus faz em nós, que Ele pode fazer através de nós. E eu digo para vocês que uma das obras mais significativas que Deus pode fazer na nossa vida, está nos nossos olhos. E os olhos simbolizam a forma como nós vemos, e como nós reagimos, como nós entendemos, percebemos e trabalhamos o mundo que está ao nosso redor. Por exemplo, tem pessoa que é pessimista. A pessoa, quando ela é muito pessimista, ela precisa entender que ela precisa permitir que o Senhor transforme a sua visão para que ela veja o mundo com os olhos de Deus. Tem gente que tem muito medo. E a pessoa com muito medo, querido, precisa entender que ela precisa ter a sua visão transformada para que ela enxergue a vida, as circunstâncias, não com medo, mas com ousadia, porque isso é o que o Senhor requer de nós. Agora, queridos, entenda uma coisa. Apesar de Canaã, apesar do reino de Deus falar sobre olhos, o começo do reino de Deus não está nos olhos. Os olhos traduzem o que está no nosso espírito. A forma como nós vemos traduz a forma como nós sentimos. Então, eu não quero dizer que o reino de Deus é sentimental, mas é impossível você ter o reino de Deus dentro de você e você não sentir, você não viver, você não entender como Jesus. Eu falava essa semana no meu Facebook, eu comentei isso no culto da virada, sobre o que das palavras. Né, sobre o significado de algumas palavras. Não adianta você dizer que ama, o teu amor precisa ser igual ao amor de Jesus. Não adianta você dizer que respeita, o teu respeito precisa ser igual ao respeito de Jesus. Não adianta você dizer que tem fé, a tua fé precisa ser a fé bíblica. Porque, querido, hoje em dia, aliás, eu digo para você que sempre foi assim. Houveram N maneiras de se entender o amor, N maneiras de se entender o respeito. Olha o mundo lá fora. O que o mundo mais fala é sobre amor, e o que o mundo mais vive é ódio. Na verdade, o amor, na forma que o mundo está colocando hoje em dia, nada mais é do que uma desculpa ou um escape para o egoísmo. Sim ou não? Não é verdade? Não me ame, não me julgue, ei, deixa eu fazer o que eu quero. E desde quando você fazer o que você quer, é eu te amar. Então o amor de Deus não é assim. O amor de Deus é um amor que cuida. Então, queridos, Jesus falando sobre o reino de Deus, Ele nos adverte que o reino de Deus não está aqui, o reino de Deus não está ali, o reino de Deus está dentro de nós. Agora veja só, hoje nós vamos nos preparar para entrar nesse reino de Deus. Amém? Amém. E como é que nós nos preparamos? Vamos lá, Josué capítulo 1, versículo 8. Josué 1:8. Josué 1:8 diz o seguinte: relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Queridos, um dos maiores segredos para uma vida espiritual abundante e vitoriosa são simbolizados pela nossa Canaã interior, que é a nossa alma. E esses segredos podem ser encontrados nesse versículo. Um relacionamento devocional com o livro da lei, com o verbo, o logos, a palavra da verdade, a pessoa de Jesus. Querido, entenda uma coisa, a Bíblia é a revelação de Jesus. Nós podemos dizer que, de certa forma, aliás, de uma forma bem abrangente, quando nós estamos em contato com a palavra de Deus, nós estamos em contato com Jesus Cristo, porque nós estamos em contato com o Pai e o Filho são um, e o Filho é o Verbo. E se nós estamos tendo contato com a palavra, nós estamos tendo contato com o próprio Jesus. Consegue compreender? Consegue compreender? Amém? Então, querido, esse versículo, ele estabelece 3 leis. A primeira lei é, você precisa falar desse livro,
Você precisa meditar nesse livro e você precisa fazer segundo aos princípios e leis que estabelecem a ordem moral divina e que sustentam o seu favor e a sua vitoriosa presença conosco. Querido, existe uma sinergia nesses 3 verbos acima. Não adianta só você ouvir a Bíblia. Não adianta só você falar a Bíblia. Não adianta só você pensar na Bíblia. Não adianta só você cumprir a Bíblia. Você tem que fazer tudo isso junto. Entende? Você precisa ter o contato com a palavra de Deus. No verdadeiro contato, a verdadeira intimidade. No culto da virada eu falava sobre isso. E falei sobre isso no pilar da intimidade. Queridos, nós precisamos sair do lugar comum. Sabe, amados? Eu não quero que esse devocional que você vai fazer, afinal de contas, todos aqui vão fazer o devocional, amém? Ou não? Quem vai fazer? Por favor, levanta a mão. Querido, eu não estou dizendo que você não pode fazer outros planos bíblicos, tá? Pode fazer, mas eu quero que você faça esse conosco. Nós estamos em uma caminhada juntos, nós somos um povo, amém? Então, esse devocional que você vai fazer, em um determinado momento, você vai ser tentado a ler a Bíblia como você lê um livro comum. Em determinado momento, você vai olhar e dizer assim, nossa, eu preciso olhar lá no meu devocional e ler, porque senão eu vou ficar atrasado e o pastor vai pegar as minhas orelhas. Vou mesmo. Mas, entenda, eu não quero que nenhum de nós, lendo o devocional, simplesmente dê aquela passada. Porque para que você tenha o contato com o Espírito que construiu, que criou, que fez a palavra, você precisa meditar na palavra. Então nós lemos, nós ouvimos, nós meditamos, nós internalizamos, nós perguntamos, Jesus, o que o Senhor quer através dessa palavra? Ah, pastor, mas tem capítulo que é difícil, é genealogia. Irmão, você sabia que todos os nomes de todos os homens, de todas as tribos que voltaram do exílio com Neemias para reconstruir o templo e Jerusalém, todos eles, o nome de todos eles falava de Jesus no original do hebraico? Mas você sabe por que a gente não sabe disso? Porque muitas vezes a gente só lê, a gente não entende. Sabe? Então, nós não precisamos só parar para ler. Nós precisamos refletir o que aquilo muda em nós. Nós precisamos refletir qual é o impacto que aquela palavra vai ter nos próximos dias da nossa vida. Porque, irmão, ser crente dentro da igreja é muito fácil, é muito bom. Mas você não pode ser crente no domingo das 7 às 10 da noite. Você tem que ser crente na segunda pela manhã também. E para você ser crente na segunda pela manhã, não é o pastor que prega para você, é você que tem que pregar para você mesmo. E para você pregar para você mesmo, você precisa ter contato com o Deus da palavra que você está pregando. Então, leia a Bíblia. Olhe para a palavra como que ela é, a palavra de Deus. Não um livro feito por homens, é um livro inspirado por Deus. Sabe, amados, e uma vez fazendo isso, uma vez tendo lido, uma vez tendo meditado, você deve fazer tudo segundo quanto aquela palavra te ordena, conforme aquela palavra. E depois de fazer tudo conforme aquela palavra, você vai incentivar outros a fazer. Aí completa o ciclo. Compreende? Esses dias eu estava eu estava ouvindo um pastor. Na verdade, eu estava lendo o livro, eu comentei sobre isso também no culto da virada. O pastor Cote, no livro Josué, Manual para uma Vida Abundante, hoje eu lembrei o nome do livro, né? E o pastor Cote, ele fala algo sobre a armadura de Deus que eu nunca tinha me atentado. Ele diz, a sandália da preparação do Evangelho, ou da pregação do Evangelho, é um dos itens mais importantes da armadura de Deus. Porque nenhum soldado conseguiria sequer chegar diante do inimigo descalço, pisando em pedras e pedregulhos, em espinhos e gravetos. Então a sandália a sandália da preparação do Evangelho nos leva até o campo de batalha. Nós precisamos entender, queridos, que nós somos um canal da presença de Deus. Você não é uma represa, você não nasceu para ser uma ovelha gorda, você nasceu para ser uma ovelha saudável, amém?
Então você vai ler a palavra, você vai meditar na palavra, você vai fazer tudo segundo aquela palavra, e você vai pregar aquela palavra, e você será revestido de poder. Glória a Deus! Dá uma salva de palmas para Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, a verdade é que não existe um reavivamento. Quantos oram por avivamento aqui? Você ora por avivamento? Quantos oram para ser cheios da presença de Deus aqui? Então você ora por um avivamento. Não existe um avivamento sem primeiro haver um reabibliamento. Da mesma forma, não pode haver a conquista de um território espiritual se primeiro nós não estivermos alinhados com a forma de Deus para essa conquista. Sabe, amados, hoje eu estava conversando com a minha esposa, a gente estava dirigindo, estava indo ter um tempo com um casal muito querido e amado aqui da igreja, e eles chamaram a gente ali em Tijucas do Sul, na casa de uns familiares deles, eles queriam estar conosco, nós fomos lá. E no caminho eu estava conversando com a minha esposa e eu estava lembrando do Salmo de Asaf. Asaf, no seu salmo mais conhecido, se não me engano, 73, ele começa falando que tinha inveja dos homens ímpios, porque parecia que tudo lhes ia bem, e que eles não precisavam se preocupar com coisa alguma, e que os seus planos maus não eram frustrados, e pareciam que eles estavam sempre levando vantagem em cima daqueles que buscavam fazer tudo certo. E eu falei para ela, sabe, amor, teve tempo na minha vida que eu olhava lá para fora, eu olhava para o mundo, e a impressão que eu tinha era essa. Mas o tempo foi passando, e as pessoas que eu olhava lá fora, que parecia que estavam se dando tão bem, com o tempo foram decaindo. Com o tempo foram ficando cada vez piores, cada vez mais distantes de Deus. E a Daiane completou e ela disse, amor, na verdade, sem perceber, quando nós vivemos uma vida distante do Senhor, nós decaímos, nós nos tornamos piores, os nossos pensamentos, a nossa forma de enxergar a vida vai piorando, sabe, e daí o Senhor me fez, e isso eu não falei com ela, aí foi um diálogo interno, entre mim e o Espírito Santo, e o Senhor me fez olhar para a minha própria vida, e não só para a minha vida, mas de muitos homens de Deus que eu conheço, sabe, de muitos de vocês, e eu vi a vida de vocês prosperar. Isso é resultado, querido, de estarmos em Cristo. Isso é resultado, irmãos, de nós estarmos vivendo uma vida de fé, de nós não pensarmos segundo o mundo. Irmão, entenda uma coisa, o Evangelho, ele traz desconforto. O Evangelho precisa trazer desconforto. Quando você diz não para a tua carne, ao primeiro sinal, a primeira impressão, é que você está desagradando muito a você mesmo, que aquilo é muito ruim e que é muito difícil. Mas você vai dizendo não, e você vai aprendendo, você vai crescendo, você vai mudando o teu espírito, e esses nãos contínuos que você diz, com o tempo vão mostrando para você que você na verdade está crescendo. Olha só que interessante. E quando nós estamos longe de Deus é diferente. Nós dizemos sim para nós geralmente dizemos não para Deus, e a gente ainda tenta dizer que Deus não se importa com isso. Mas quando a gente está lá no mundo e a gente vai dizendo não para Deus e vai dizendo sim para as nossas vontades, nós vivemos sempre de pequenas, fúteis alegrias. E nós vamos nos agradando, é uma noitada, é mais um copo, é mais um cigarro, é mais uma noite com alguém, é mais um palavrão, é mais uma ira, é mais uma mágoa, é mais um pouco de ódio, e aquilo tudo vai nos agradando, porque nós vamos vivendo de uma forma onde nós não nos confrontamos. Mas aí, de repente, com o tempo, sem perceber, nós nos tornamos feridos, amargurados, aleijados, impossibilitados de caminhar no que Deus tem para nós. Sabe, queridos, não é tempo de nós vivermos assim, é tempo de curar as feridas do passado. Eu estou falando sobre Canaã, isso não está nem no esboço, mas eu preciso falar para vocês. Gente, antes de Canaã veio o deserto. E no deserto, toda geração que entrou no deserto, morreu no deserto. Porque decidiu não ser tratada pelo Senhor. Deus precisou esperar vir uma nova geração, que não conhecia o cativeiro do Egito, para que essa geração viesse conquistar da forma que Deus queria que eles conquistassem. Amado, entenda uma coisa, você pode ter o melhor emprego do mundo e ser uma pessoa amargurada.
Você pode ter o melhor casamento do mundo e viver de ciúmes em ciúmes. Você pode ter um marido maravilhoso. Você pode ter uma esposa maravilhosa. E você pode escolher viver um casamento de tormentos. Não pelo outro, mas porque você faz por onde o seu casamento ser um tormento. Porque você primeiro não decidiu se curar. Porque primeiro você não decidiu conquistar como Deus deseja que você conquiste. Só que quando nós vamos conquistar a moda de Deus, geralmente os primeiros passos que nós damos são para baixo. Geralmente o primeiro esforço que nós fazemos é cavar. Porque tem muita coisa ruim enterrada no nosso coração. Tem muita coisa não tratada. Tem muita ferida que a gente deixa para trás. Tem muita decepção, tem muita dor, tem muita mágoa. Tem muito medo. Tem trauma. E a gente decide passar com um caminhão de areia por cima de tudo isso. E adivinhe só, quando nós temos um contato com Jesus, o Senhor pede para a gente pegar esse caminhão de areia e arrancar de lá na mão, irmão. E muitas vezes a gente diz não para isso. Mas nós não podemos dizer não, irmão, porque eu não quero te levar para conquistar de qualquer maneira. Eu não vou mentir para vocês. Eu não vou dizer para vocês que se vocês tiverem fé e que se vocês depositarem um envelope, ou que se vocês simplesmente fizerem uma oração forte, ou vierem aqui na frente receber uma oração minha, tudo vai mudar. Porque não vai mudar se primeiro o teu coração não mudar. Não vai mudar se primeiro você não se submeter à vontade de Deus. Então, irmão, se você quiser conquistar da forma certa, meu querido, minha querida, em amor eu preciso te dizer isso. Você precisa abrir a porta do seu coração para que o Senhor trate você e faça você crescer da forma certa. O teu casamento, a mudança do teu casamento não está no teu cônjuge, está em você. Não está no teu marido ou na tua esposa fazer diferente, está em você ver diferente. E para você ver diferente, você precisa sentir diferente. E para você sentir diferente, você precisa ser curado. E para você ser curado, você precisa que o Senhor toque as tuas feridas. Entende, amado? É assim que funciona. Então, a conquista tem que ser saudável. Todo mundo quer conquistar. Mas ninguém pensa em uma conquista saudável, em algo sustentável. É muito interessante que tem um ditado que todo mundo conhece, que se fala muito lá no mundo, que o que vem fácil vai... Por quê? É o princípio, queridos. Entende? O que se planta, se colhe. E tem muita coisa que nós estamos plantando sem levantar um dedo. Só pelos nossos pensamentos, só pela nossa maneira de olhar, só pelas nossas decisões de não entrarmos nos lugares que Deus quer que nós entremos. Ou permitir que Ele entre nos lugares que Ele quer entrar. Amém? Amém. Vamos lá. Conquista e crescimento saudáveis são sempre fruto de um coração disposto a experimentar os processos necessários para legitimar esse crescimento. Ou seja, mais importante do que crescer é como você cresce. E existem 3 coisas, 3 pontos, que eu enumerei aqui, para que nós venhamos nos preparar para entrar na terra prometida. E aí eu quero que você volte um pouquinho, leia comigo lá Josué capítulo 1, versículo 1 e 2. Josué capítulo 1, versículo 1 e 2. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, chegou a hora de você, repita comigo, você, agora muda, fala, eu. Conduzir todo esse povo. Sabe quem é o povo? É tudo que habita dentro de você, a tua alma. Então chegou a hora de você conduzir todo esse povo, a tua alma, o teu coração, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. O primeiro ponto é o ponto da iniciativa, irmão. Se você não quiser, Deus não vai fazer. Ah, mas eu quero, pastor. Pastor, é tudo que eu mais quero. Eu vou aí na frente, eu vou me ajoelhar, eu vou fazer uma oração. Agora me diz uma coisa, você confirma esse querer quando você sai da igreja? Você confirma esse querer quando você está lá fora? Você confirma esse eu quero?
E toda essa disposição, toda essa energia, toda essa emoção que você coloca diante do altar, quando você sai das portas para fora, e mais, quando você é desafiado nos pontos que você está pedindo para Deus para mudar. Nos pontos que você precisa conquistar. Gente, tem uma historinha, o pessoal fala lá fora, e eu acho interessante o que falam, e eu acho interessante como falam. O pessoal diz assim, eu pedi para Deus paciência, e Deus me deu um monte de gente para aturar, para treinar minha paciência. Como se Deus... Você já falou isso, né? Você já falou isso. Eu pedi para Deus paciência, e Deus me deu um monte de problema, para mim aprender a ter paciência. E às vezes eu vejo pessoas falando isso, como se Deus fosse um comediante, que estivesse dizendo, então eu vou te ensinar, você está pedindo paciência, eu vou te mostrar o que é bom. Não, Deus está fazendo isso mesmo. Você pediu paciência e Deus está dando para você um monte de coisa que te irrita, que tira a tua paciência, mas Deus não fez isso porque Ele é comediante. Ele fez isso porque Ele sabe que se não houver uma prova pela qual você passa, você nunca vai amadurecer no ponto no qual você ainda não amadureceu, no ponto que você está pedindo para Ele. Então, irmão, quando você pedir para Deus transformar o teu coração, não tire do processo o conflito. Não tire do processo o que te afronta, o que te confronta. Deus, eu queria tanto cuidar de pessoas, eu queria amar pessoas, eu queria ter empatia com pessoas, mas toda vez que alguém chega perto de você, você vira a cara e sai. Irmão, volta, faz o caminho de volta, ouça as pessoas, e ainda mais ore por elas, isso vai te confrontar, se o teu problema é falta de empatia, mas é nesse lugar que você tem que estar. Eu pedi dinheiro para Deus, e Deus me deu um trabalho que eu estou ralando, né? Não vou dizer que esse é o caso, mas tem um irmão aqui da igreja, que ele estava pedindo para Deus para trabalhar bastante, e Deus colocou ele para trabalhar numa empresa, olha o nome da empresa, sem parar. E o cara quase que não parou de trabalhar desde então, né, Wellington? Sabe, irmão? Então honra, porque o que você pediu para Deus, Deus está te dando, mas está te dando com um custo, com um preço, para que você amadureça nessa região. Eu queria tanto que Deus mudasse a minha esposa, tá, irmão? Você quer que Deus mude a tua esposa, mas você está disposto a fazer os consertos necessários? Você quer que Deus mude o teu marido, mas você está disposto a liberar perdão e fazer os consertos necessários? Compreende? Nós, queridos, tem tudo a ver com Ele. E tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Ele. Então você precisa de iniciativa. Não dá para entrar em Canaã sem atravessar o Jordão. Não dá para entrar em Canaã se nós não formos atrás da arca e depois passarmos após ela. Olha que interessante. A Bíblia nos diz um pouquinho mais à frente, lá no livro de Josué, que quando eles estão entrando em Canaã, primeiro vão os sacerdotes vão levando a arca, e quando eles pisam no Rio Jordão, o rio se abre, e esse Jordão é simbólico, o Jordão é um lugar de arrependimento e conquista, mas a palavra de Deus fala que os sacerdotes param no meio do rio para que o povo passe. Sabe o que isso significa, irmão? Que o milagre do arrependimento, o milagre da transformação, o milagre da mudança é sobrenatural e só Deus pode fazer. Mas a arca no meio do rio, abrindo o rio, e o povo tendo que passar depois da arca, mostra que existe algo nesse processo que não depende de Deus, que depende de nós. Então nós que estávamos atrás da arca, recebemos de Deus o poder para atravessar o Jordão, e somos nós, é os nossos pés, os nossos passos que precisam ir além da arca. Compreende? Então iniciativa, queridos. Sabe? Não fiquem esperando que Deus faça aquilo que você tem que fazer. Não fique esperando que Deus te dê vontade de ir para a igreja. O primeiro pilar desse ano é fé. Não, mas eu vou pedir para Deus derramar uma fé que vem do céu. Irmão, quando você for desafiado em algo impossível, improvável, vai lá e crê. Mas Deus não derramou fé. Querido, Deus não precisa derramar fé. Você pode crer, porque a fé já está em você. Aleluia. Você precisa manifestar a fé que o Senhor já colocou na tua vida. Eu queria tanto santidade, eu queria que o Senhor... Sabe, durante muito tempo na minha imaturidade espiritual, eu pensei que santidade era um negócio que vinha do céu. Assim, não, Deus vai dar um pacotinho para mim chamado santidade e eu não vou mais ter vontade de pecar. Gente, santidade é sacrifício.
Santidade é decisão. Ah, mas o pastor não peca porque Deus deu para ele o dom da santidade. Ah, o Deus deu para ele uma graça especial. Não, irmão. Eu não peco porque todo dia eu choro. Porque todo dia eu grito e clamo para Deus e digo: meu Deus, me livra da minha carne, me faz te agradar. É difícil, mas eu quero, preciso. Ontem eu estava orando lá em casa e olha o exemplo do que eu estou falando para vocês. Eu estava orando lá em casa e muitas vezes eu oro e ninguém me incomoda. Ontem eu disse: Deus, hoje eu não vou ser atrapalhado por ninguém. Hoje eu vou orar e ninguém vai tirar minha atenção do meu foco do Senhor. Gente, sem mentira nenhuma. Não foi o diabo, foi Deus provando, tá? Eu terminei de falar essa frase, a Daiane estava fazendo as coisas da igreja lá na sala. Israel, eu orando aqui, falando: meu Deus, misericórdia. E daí, daqui a pouco ela: Israel. Daqui a pouco veio o Arthur, gente, abriu a porta do quarto, deitou do meu lado, assim, orando, se ajoelhou, bateu na minha costa: papai, E eu orando e dizendo: Deus, eu não vou ser interrompido, esse teu, é um propósito meu contigo. Sabe, irmão? Então é sempre assim. É assim para a fé, é assim para a santidade, é assim para a unidade, é assim para a comunhão. Irmão, vai ter dia que você não vai querer vir para a igreja, mas você pode querer, e isso não é pecado. O pecado é que o teu não querer impeça você de vir. Compreende? Entende? Ou você acha que tem vezes também que eu não preciso vencer minha carne para estar aqui? Eu amo esse lugar de todo o meu coração, mas a carne grita. É normal. Não é normal. Nós somos isso mesmo. Nós somos maus. O nosso corpo, se nós deixarmos, se amolda ao padrão desse mundo. Gente, você sabe que a molda mais fácil ao padrão de qualquer coisa? A água. A água é líquida, né? Do líquido, claro. Mas a água molda ao padrão do lugar onde ela está. Da mesma forma, o nosso espírito, se não tiver firmeza no Senhor, nosso espírito vai se amoldar ao mundo. Ah, não, mas é normal. Não, mas não vou para a igreja hoje, não, capaz. Não, eu estou tão cansado, eu mereço um descanso. Tá, e Deus não merece tua devoção não, então, irmão. Você merece um descanso do que Deus merece a tua devoção. É isso que você está falando. Então, iniciativa. O segundo, queridos, Josué 1, 2. Opa. Disposição. Josué 2 fala: dispõe-te, chegou a hora de você conduzir esse povo, os israelitas, para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Então você tem que ir, você precisa se dispor. Se dispor a quê? A iniciativa é continuar vivendo aquilo que você disse que ia viver. A disposição fala de você querer mudar. Eu já vi muita discussão caminhada como pastor, como homem de Deus, e muitas delas eu que dei. Tem umas que são assim, do jeito da madeira. Tem umas que são assim: não, mas é o jeitão mesmo. Tem outras que são assim: eu nasci assim, eu cresci assim. Ei, som? Tem outros que são assim: eu nasci assim, eu cresci assim, meus pais me ensinaram assim, e eu vou continuar sendo assim o resto da minha vida. Tem outras que são: ah, não, mas eu não gosto, acho que não é para mim. Irmão, você precisa de disposição para mudança. A pergunta é uma só: qual é o padrão que você segue? Nós sempre temos padrões. O mundo lá fora é enganoso, é tão enganoso que o mundo te fala sobre liberdade e fala que você não tem que seguir padrões, e o que o mundo lá fora mais coloca na vida das pessoas são padrões. Hoje em dia as pessoas são rebeldes, imaginando que pela rebeldia não estão seguindo padrões, mas elas estão seguindo o padrão mais comum de hoje em dia, que é o padrão da rebeldia. Está cheio de rebelde aí fora. Sim ou não? Não é assim que funciona? Então você nunca vai estar livre de um padrão, irmão. A pergunta é: qual o padrão que você segue? Padrão do mundo? Quem te ensinou a viver? Você mesmo? Tá, ok, mas de onde você absorveu? Teus pais? Teus amigos? Professor da escola? Ou foi a Bíblia? Ou foi a palavra de Deus? Eu não vou colocar o pastor porque eu só falo que está na Bíblia, irmão. Então a minha influência está no Senhor. Se você me ouve, você está ouvindo a Deus. E o teu problema não é comigo, o teu problema é com Ele. Compreende?
Então, quem é que formou o teu pensamento? Aí eu pergunto, qual é o testemunho daqueles que formaram o teu pensamento? Como essa pessoa viveu? Como essa pessoa morreu? Como é a vida dessa pessoa? Como é o casamento dessa pessoa? Como é o relacionamento dessa pessoa? Como é o caráter dela? Essa pessoa é arrogante? Essa pessoa é inteligente, ok, mas a preço de quê? De pisar em cima dos outros? Quem são os padrões? Eu vou usar uma palavra forte. Quem são os teus ídolos? Quem está formando tua mente? Entende? Querido, o nosso padrão tem que ser o padrão de Deus. A nossa iniciativa, a nossa superação, aliás, isso mesmo, a nossa superação, a nossa iniciativa tem que estar em transformarmos de qualquer padrão, seja ele qual for, para o padrão de Deus. Foi isso que fez eu me converter. Esse é um lado da minha história, da história da minha conversão. Eu já contei, mas eu quero contar de novo. Eu quero que você entenda. Eu não quero que você conheça a minha história. Eu quero que você entenda o princípio. Tá bom? Quando eu fui me converter, eu tinha 13 anos de idade. Minha mãe era muito amiga de um pai de santo, que era vizinho da nossa casa. Ela vivia seguindo as orientações do pai de santo. Minha mãe está aqui, né, mãe? Não é verdade? Vivia seguindo a orientação dos pais de santo. Ela vivia fazendo o que ele mandava ou deixava de mandar. Eu lembro que muitas vezes no nosso comércio, no depósito do comércio, tinha copo de cachaça, outras vezes tinha cigarro, outras vezes era foto de santo que ele mandava colocar na parede. E eu lembro que ela ouvia ele, fazia a reza que ele dizia para fazer, e daí eu comecei a pegar gosto. E eu comecei a ter alguns amigos que frequentavam esse lugar. E eu comecei a ver o padrão da vida dos caras, e eu comecei a ver os deuses com D minúsculo e entre aspas, para deixar bem claro, que eles estavam se relacionando. Se você talvez não acredite que eles estivessem adorando, porque adoração é serviço. Então, os deuses que eles estavam se relacionando. E eu comecei a ver que, poxa, mas espera aí, o pai de santo tem uma vida complicada, mas ele tem um altar com mais de 50 deuses que ele diz servir. Poxa, mas essa pessoa está lá no terreiro, mas o cara está vivendo uma vida desse jeito, eu não vejo a pessoa ir para frente, não vejo prosperar. Nossa, mas aquele... E daí eu comecei a refletir sobre essas coisas, eu lembro ainda muito novo. E daí, mas mesmo assim eu não fui, cheguei a ir no terreiro em si, fazer parte lá dos rituais, mas eu frequentava a casa do cara, eu ia bastante lá, e ele falou para mim, eu vou te iniciar, e eu falei, beleza, e ele disse, eu vou preparar um banho, e ele falou, beleza. Gente, naquele dia, naquela semana, um amigo meu que eu não via há muito tempo, quando voltou a me ver, tinha se convertido. E ele falou de Jesus para mim, eu fui para a igreja no domingo pela manhã, aonde no domingo pela tarde eu iria fazer o banho. O pai de santo ficou com o banho pronto me esperando e eu não apareci lá. Mas sabe o que me fez escolher o evangelho? Pensei, eu perguntei para ele, eu lembro que eu fiz essa pergunta, quem são esses espíritos? Ele disse, não, são espíritos que vagam pela terra, e que isso e aquilo, e que eles intercedem junto a um espírito maior e supremo. E daí, de repente, eu cheguei na igreja e eu pensei, puxa, aqui eu estou falando com Deus. Eu pensei, aqui estão dizendo que eu vou servir a Deus. Que eu saiba, Deus é onipotente. Minha mãe sempre me ensinou que Deus é onipotente, onipresente e onisciente, ou seja, ele tem todo o poder, ele está em todo lugar e sabe todas as coisas. Aqui me ensinaram que eu posso ter acesso a esse Deus, que eu posso parecer com esse Deus, e lá estão me dizendo que eu vou servir um monte de cara, que vão interceder para outro, 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 para chegar lá nesse Deus. Eu vou cortar caminho? Entende? Só que depois eu fui descobrir, claro, que são espíritos malignos, são demônios. Depois eu lutei, batalhei tanto contra esses demônios na minha vida, e batalho até hoje, sabe? Os mesmos espíritos que manifestavam lá no terreiro, eu já peguei no dente e na unha muitas vezes. E eles lembram desse tempo. E eles lutaram comigo. Já chegou o demônio e falou para mim, um dia eu te pego. Eu falei, então vem. Ele disse, hoje não, um dia. Falei, tá bom. E eu lembrei das palavras de Jesus, vigiar e orar. Até hoje estou vigiando e orando. Já tentou várias vezes, eu sei. Umas na carne e outras no espírito. Mas não vai pegar não, fica tranquilo, irmão. O diabo já foi derrotado. Não pega eu e não pega você. Amém? Então você precisa mudar.
Você precisa mudar. E você precisa mudar, não para ser uma versão melhorada de você mesmo, mas para ser uma versão de Jesus na terra. Porque a palavra cristão significa pequenos cristos. Então você precisa deixar de pensar como você pensa, para pensar como Jesus pensa. Você precisa deixar de ver como você vê, para ver como Jesus vê. Você precisa começar a abandonar os seus conceitos, abandonar os seus pensamentos, abandonar aquela ideia, as ideias do mundo. Sabe, acho muito interessante, no mundo, todo mundo pensa só em se dar bem em cima do outro. E a palavra de Deus fala que nós temos que sofrer o dano. Então, irmão, para de querer se dar bem em cima dos outros e começa a sofrer o dano, se for preciso, mas não abre mão da tua santidade. A palavra de Deus fala que aquele que ama resgata. A palavra de Deus fala que a ferida do justo é fiel. Então, irmão, busque que o seu amor seja igual ao amor de Deus. Aquele amor de cuidado, aquele amor de compreensão, mas aquele amor que traz para o caminho de Deus. Respeito, enfim, eu já falei sobre tudo isso. E isso se aplica a qualquer área da nossa vida. Então, supere você mesmo. Supere você mesmo. E o terceiro, serviço. Josué 1:3, por favor. E esse princípio é maravilhoso, gente. Eu darei a vocês todo lugar que pisarem, conforme prometi a Moisés. É isso. Eu acho esse princípio maravilhoso. Gente, para conquistar um território, nós precisamos estar descalços como servos. Quanto mais servimos, mais nós conquistamos. Não encontramos os nossos dons procurando, mas encontramos os nossos dons servindo. Essa é a lei da prática. Quanto mais servimos, mais autoridade recebemos na área que estamos servindo e mais habilidosos ficamos. Gente, às vezes as pessoas podem se sentir tentadas a achar que o pastor fala sobre serviço para que os membros da igreja despertem para trabalhar nos ministérios da igreja. Irmão, não é isso. Tá? Não vou jurar porque a Bíblia diz que a gente não deve jurar, mas não é isso não. Não é para você trabalhar mais, não é para você trabalhar melhor, não é para a igreja crescer, não é porque o pastor está querendo ser o diretor de uma grande igreja. Não! O serviço, querido, é o que destrava você, para você ser quem você é. No mundo lá fora, olha só, olha os conceitos do mundo. No mundo lá fora, você foge com medo de serviço. Você quer ser patrão. Você quer que te sirvam. Você quer ficar sentado e quer que as pessoas olhem para você, sirvam você, tragam as coisas para você, prestem conta para você. Não é esse o espírito do mundo? É ou não é? No mundo lá fora, as pessoas não lutam para viver assim. Mas no Evangelho, no reino de Deus, é diferente. A tua realização, irmão, não está em você mandar nos outros. A tua realização está em você ser operante naquilo que Deus quer que você seja. Então você precisa aprender a servir. Quando você serve, você se encontra. Quando você serve, você entra no lugar que Deus tem para você. Eu acho tão bonito, irmão. Quando eu vejo uns irmãos aqui na igreja vindo servir, sabe, eu tenho N casas, eu poderia enumerar, mas se eu enumerar pode ser que demore demais, mas tem gente que ama tocar, gente que ama decorar a igreja, tem gente que ama estar no apoio, tem gente que ama servir na escolinha, tem gente que ama evangelizar, tem gente que ama cuidar dos necessitados, tem gente que ama fazer serviço social, tem gente que ama tanta coisa, tem gente que ama ensinar, sabe? Mas querido, quando você vê uma pessoa fazendo aquilo que ela ama, é diferente de quando você vê uma pessoa fazendo algo forçado. Se você entra no reino de Deus e você doa as tuas mãos e os teus pés para servir, querido, pode ter certeza, o lugar que você vai pisando, você vai conquistando. É muito interessante, irmão. Uma vez eu estava conversando com um discípulo aqui da igreja, uma pessoa muito amada, e essa pessoa estava num ministério da igreja e ela estava dizendo para mim, pastor, eu não me sinto nesse ministério, eu não me sinto, é como se eu não estivesse no meu lugar. E daí eu perguntei, você entende, filha, que você recebeu uma palavra e que é o lugar que Deus quer que você esteja? Ela falou, sim, mas eu não consigo me sentir. Eu falei, calma, você ainda não pagou preço suficiente. Quando você pagar preço suficiente, você vai ganhar autoridade e você vai se sentir no lugar que é teu. O resultado é que essa pessoa começou a pagar o preço, começou a chorar as lágrimas de medo, começou a chorar as lágrimas de segurança, começou a se expor para que o Cristo que habita nela viesse a aparecer. E o resultado é que hoje essa pessoa é uma das pessoas mais prósperas nesse ministério que ela trabalha. E todo mundo ama e elogia essa pessoa.
Compreende? Mas nós precisamos aprender a pagar o preço, irmão. Deus vai te dar uma conquista, mas Ele vai te provar no lugar que Ele quer para você. É diferente de eu dizer para você que você vai prosperar. Você vai prosperar, mas você precisa fazer da forma de Deus. E prosperar não é ganhar dinheiro. Prosperar é crescer de uma forma orgânica e harmônica em todas as áreas da sua vida. Ninguém prospera trabalhando e deixando a família de lado. Ninguém prospera ganhando muito dinheiro e perdendo a saúde. Ninguém prospera fazendo festa e perdendo o seu espírito, o seu caráter, a sua hombridade, a sua sobriedade. Ninguém prospera tendo uma família abençoada, mas sendo amargurado nos seus relacionamentos fora da família. Ninguém prospera tendo um ministério abençoado na igreja, mas sendo outra pessoa lá fora. Deus quer que você prospere de uma forma orgânica. Tua vida não pode ser separada em segmentos. Entende? A gente fala sobre áreas da vida e a gente é tentado achar que são várias esferas, várias bolinhas. Ah, não, eu vou crescer na vida financeira, eu vou crescer na vida espiritual, eu vou crescer na intimidade, eu vou crescer no ministério, mas na verdade tudo isso é um só. O plano de Deus é que tudo isso cresça junto. E aí, queridos, nós vamos estar aptos para entrar nessa Canaã. Canaã é o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. Nós vamos destravar as nossas vidas. Irmãos, eu sei que o Senhor habita em você, mas eu sei também que muitos de nós, para não dizer todos nós em certa medida, ainda estamos vivendo à sombra daquilo que Deus tem para nós no futuro. É importante que nós venhamos nos desembaraçar de toda mentira, de todo erro, de todo engano, para que nós venhamos avançar rumo àquilo que o Senhor deseja de nós. Hoje é a noite de fazer isso. Você crê? Eu creio também. Fique de pé. Quero chamar o grupo de louvor. Aleluia. Amados, hoje é noite de ceia, a primeira ceia do ano. A primeira das 12 que você vai estar aqui, amém? Eu também. Talvez seja um pouco mais, sempre tem uns cultos especiais que a gente ceia. Quem que pode participar da ceia, querido? Se você não é membro da casa, você pode participar da ceia? Pode. Não, mas peraí, quem não é membro pode participar da ceia? Pode participar da ceia. Por quê? Porque você é membro do corpo de Cristo, irmão. Eu não posso impedir você de cear se você é membro do corpo de Cristo. Entende? Ah, pastor, quem não é batizado pode participar da ceia? Pode, vírgula. Se você ainda não é batizado nas águas, mas dentro do seu coração arde o desejo, você busca a oportunidade de ser batizado, você pode participar da ceia. Porque o que falta é uma confirmação física de algo que já existe no seu coração. Amém? Você está em pecado, pode participar da ceia? Pode, vírgula. Se você tiver a firme convicção e o sentimento de urgência que você precisa consertar a sua vida diante de Deus. E se você está nos visitando, como já falei, e você não é membro dessa casa, mas você é membro do corpo de Cristo, querido, fique à vontade, o Senhor tem lhe chamado à paz. Nós não vamos impedir você de participar do corpo e do sangue de Cristo. Então, irmãos, eu gostaria que essa noite fosse para todos nós uma noite onde nós vamos abandonar o deserto e nós vamos entrar na terra prometida. Espiritualmente, nós vamos atravessar esse Jordão. Jordão, como eu falei, é um lugar de arrependimento, é um lugar onde você deixa as velhas obras e um lugar onde você dá o lugar para novas obras. O Jordão é o lugar aonde Deus pede para que você abandone a sua antiga forma de viver, para que você abandone o ciclo antigo e que você possa viver um novo ciclo de bênção. Eu sei que Canaã, entrar na terra prometida, não é o fim da jornada. Ainda existem algumas fortalezas que nós vamos derrubar pelo caminho, amém? E nós vamos falar sobre isso. Mas é necessário que nós venhamos começar a dar o primeiro passo. Então, irmão, quer um conselho?
Aliás, não vou dar conselho porque eu não estou aqui para aconselhar. Estou aqui para dar mandamento porque eu sei que eu estou falando em nome do Senhor. Abandone sua antiga forma de viver. Se renda aos pés do Senhor. Se renda a tua vida, sabe? Acaba com esse nariz empinado, acaba com esse orgulho. Deixa de achar que você é dono de você mesmo. Deixa de achar que ninguém manda em você. Irmão, e quando ninguém mandar em você, quem vai estar mandando em você não deveria estar. São os sentimentos que habitam o teu coração e que não deveriam nem estar aí. E que você acha que manda em você e não manda. Você está sendo comandado pelo orgulho, pela arrogância, pelo medo, pela ferida. Vamos abandonar tudo isso, queridos. Vamos largar tudo isso. Vamos dizer para Jesus: ei, Jesus, eu quero ter essa iniciativa. Eu quero, Senhor, ter essa disposição de entrar nesse lugar de confronto. E hoje eu faço uma aliança contigo, Deus. Hoje é noite de Santa Ceia, noite de aliança. E eu faço essa aliança com o Senhor, de que em nome de Jesus, Deus, a partir de hoje, ainda que à custa de muito esforço, mas eu vou servir ao Senhor. Você pode fazer essa oração? Eu quero dar um tempo para você orar aí onde você está. Espírito Santo, Deus, fala com o teu povo, Senhor. Feche teus olhos, querido. Ore. Fala com Jesus. O que Deus falou no teu coração essa noite? O que Ele disse para você? O que você precisa fazer? O que você precisa largar, abandonar? O que era do deserto que não pode entrar em Canaã? Ore, fale com Deus, fale. Fale, Jesus, eu preciso do Senhor, eu quero me arrepender, eu quero mudar esse comportamento. Jesus, essa incredulidade. Quem sabe você tem que orar como aquele homem que clamava ao Senhor pelo seu filho. Eu creio, mas me ajuda a crer, me ajuda na minha falta de fé. Eu quero, mas às vezes eu nem sei como eu quero. É o que eu desejo, Jesus, mas às vezes parece ser difícil e eu preciso do milagre. Jesus, tem situação na minha vida que eu tenho tentado mudar há tanto tempo, e eu sei que o Senhor tem poder para isso, mas até hoje eu não consegui ainda largar esse pecado, eu não consegui largar esse vício, eu não consegui abandonar esse pensamento pecaminoso, que às vezes me assalta. Jesus, é a mágoa. Olha, Jesus, eu convivo com meu marido, eu convivo com a minha esposa, mas eu tenho tanta mágoa dele, eu tenho tanta mágoa dela. Jesus, eu convivo com meus pais, eu convivo com meus filhos, mas sabe, eu me sinto decepcionado, eu me sinto fraco, eu me sinto mal perto dessa pessoa. E queridos, hoje é uma noite de reconciliação, hoje é uma noite de abandonar, jogar fora um coração ferido e receber do Senhor um novo coração. Então fala para Ele, expõe para Deus qual é o teu problema. Às vezes é o medo, a preguiça, a ira. Mostra para Jesus, não carrega isso, irmão. Fale com Ele. És o ar que eu respiro, tudo para mim tu és Jesus, tu és Jesus, és o alfa e o ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo para mim tu és Jesus, tu és Jesus. Agora faça silêncio. Faça silêncio. Deixe Deus fazer a obra no seu coração. Deixe aliviar você de toda carga, de todo fardo, de todo peso. Faça silêncio, deixa Ele falar. Deixa o Senhor falar, deixa o Senhor falar. Deixa Ele aliviar. Deixa Ele aliviar as tuas cargas. Deixa Ele tratar as tuas dores. Oh Deus, Como tu Senhor, reina sobre a
Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Existe um Espírito, existe uma face do Espírito de Deus sobre esse lugar. Eu sinto o Espírito Santo nesse momento aqui sobre esse lugar, como se ele estivesse prestes a dar à luz a algo novo. Querido, eu sei que existe um incômodo gerado no seu coração. Eu não sei com quem eu estou falando, talvez eu esteja falando com todos. Talvez seja uma pessoa pontual que Deus quer trabalhar. Há um incômodo no seu coração. Há algo se revolvendo no seu coração. É como se você estivesse tendo aquelas dores de parto. Para você eu quero dizer, querido, o poder de Deus nasce hoje na sua vida. Tudo é novo. Para você eu quero dizer, o Senhor está dando para você a oportunidade de você viver uma novidade de vida. Você pode escolher. Ei, eu não estou dizendo para você que vai mudar. Eu não sei com quem eu estou falando aqui, mas eu estou falando com alguém, isso eu sei. Eu não estou dizendo para você que existe uma certeza. O que eu estou dizendo para você é que existe uma possibilidade. E Deus quer trabalhar junto com você. Deus quer pegar na tua mão e ir contigo pelo caminho. Existem coisas que Deus vai fazer na tua vida, mas existem coisas que você vai fazer com Deus. Então, em nome de Jesus, se posicione aí aonde você está. Se posicione dentro do seu espírito. Combata o pecado. Combata o pecado, ele vai lhe assediar. Eu não estou dizendo que você não vai mais ser tentado. Você vai ser tentado. Você vai querer brigar. Você vai querer ir para cima. Você vai querer reclamar o teu direito. Mas o teu direito está na cruz. Então, em nome de Jesus, que nasça a presença de Deus sobre a tua vida, homem de Deus, sobre a tua vida, mulher de Deus, que a partir de hoje, você possa tomar posse, entrar por esse lugar de arrependimento. Eu vejo pessoas passando o Jordão nessa noite, a arca está posta no meio do Jordão, o rio já está aberto. Profeticamente, querido, aí aonde você está, atravesse esse Jordão. Aleluia. Eu quero chamar os obreiros da casa para servir a ceia. Mantenha-se em espírito, queridos. Chorelana maracele candelebara maras. Tolerana marachor candereola xere maracole arase. Borenala chore candeleara mará subriala canderelas. Espírito Santo, eu te amo, Jesus. Derrama quebrantamento, Pai. Estenda suas mãos para cá, queridos. Estenda suas mãos para cá. Oh, aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 santo. Senhor, nós apresentamos os elementos, ó Pai. Nós apresentamos o Teu corpo, nós apresentamos o Teu sangue, ó Deus. Que a partir de agora esses elementos não sejam simples elementos, mas figuras, ó Pai, do Teu corpo, do Teu sangue. E ainda, ó Deus, que materialmente não se tornem em corpo ou sangue, mas nós sabemos que espiritualmente, ó Pai, estamos cumprindo o Teu mandamento, estamos cumprindo a Tua ordenança, Deus, e estamos nos tornando um contigo, até o dia que Tu retornar, Pai, em nome de Jesus. Queridos, no espírito de muita reverência, primeiro os que estão desse lado, depois os que estão desse lado, depois os que estão desse lado, depois os que estão servindo na casa, recebam a ceia. Nós vamos aguardar todos pegarem o pão, todos pegarem, podem vir o suco de uva, para que nós venhamos celebrar juntos, amém?
soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia. Queridos, nós não vamos pedir para que você partilhe o pão com a pessoa do seu lado, ou troque o cálice com a pessoa do seu lado, porque devido a esse tempo que nós estamos passando, nós precisamos cuidar, mas nós estamos em um ambiente de comunhão. Eu sou quem eu sou por causa de você. Você só é quem você é por causa desse irmão do seu lado. Esse irmão do seu lado só é quem ele é por causa de mim. Nós só somos quem somos por causa um dos outros. E nós só somos quem somos por causa de Jesus. Ele é o único que é. Independente de qualquer outro, Ele é. E a esse Jesus nós estamos adorando. Querido, eu quero pedir que os instrumentos agora parem. Nós vamos cear juntos, amém? Amém. Peço para que você levante o pão aí aonde você está. Com um espírito de reverência, querido. Faça a sua oração enquanto eu oro. Jesus, nós te amamos, Pai. O Senhor é tudo para nós, Deus. Tudo para nós. Obrigado, Deus, porque só temos vida por causa da tua vida, Deus. Obrigado pelo sacrifício. Obrigado pelo corpo crucificado. Obrigado pelo sangue derramado. Obrigado pela presença, Senhor. Obrigado pelas certezas, ó Pai. Obrigado, Jesus, porque nós não merecíamos nada do que temos, mas em Ti nós temos todas as coisas. Jesus, nós levantamos nesse momento o pão, ó Pai, te agradecendo pelo corpo que foi surrado, que foi batido, que foi humilhado, mas que também se entregou. Jesus, a cruz para o Senhor não foi um acidente. A cruz para o Senhor foi um destino que o Senhor escolheu viver. Deus, e que em nós, em mim, em cada um dos meus irmãos, ó Pai, haja a mesma convicção e fé, para que nós, ó Pai, possamos em Ti vencer o mundo. E independente, ó Pai, de qualquer circunstância, de qualquer situação ou dor, que nós possamos estar em Ti. E que quando nós participarmos desse pão, em nome de Jesus, a fortaleza que movia o Senhor possa estar dentro de nós, pelo poder do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Querido, coma do pão. Aleluia, levante o cálice. Esse cálice que você está na mão, irmão, que você está levantando nesse momento, é o sangue de Jesus que foi derramado por amor de você. Querido, esse sangue foi derramado por amor de muitos. Querido, esse sangue, quando foi derramado porque Jesus sabia que você não tinha outra opção senão viver por esse sangue. Não havia escapatória, não havia como ser salvo, não havia como nós conhecermos a Deus, se esse sangue não tivesse sido derramado. E hoje, querido, esse sangue
é um memorial para nós, mas também é motivo de celebração. E eu quero, querido, em nome de Jesus, que você possa participar do sangue e que após participar do sangue, você possa adorar ao Senhor com toda a sua força. Então, irmãos, estamos com o cálice levantados, estamos agradecendo ao Senhor, e logo eu vou pedir para que você beba, mas após beber, querido, que saia dos teus lábios o mais profundo louvor, a mais profunda adoração. Querido, sacrifique gratidão nessa noite. Salmo 50, 23, sacrifique gratidão essa noite. Sacrifique adoração essa noite. Sacrifique adoração profunda essa noite. Jesus, esse sangue que foi derramado na cruz, é o sangue do Senhor. E esse mesmo sangue, ó Pai, corre nas nossas veias espiritualmente. Senhor, nós somos um contigo, nós somos, ó Pai, teus irmãos, porque em Ti, ó Pai, nós somos filhos de Deus. O Senhor é o primogênito e também o nosso Deus. O Senhor é o nosso espelho, e tudo que nós queremos, tudo que nós mais desejamos é ter o Senhor. E Deus, nós participaremos desse cálice, ó Pai, para a Tua honra, glória e louvor, como mandou a Tua palavra, como manda a Tua ordenança, até que o Senhor venha, e em nome de Jesus, nós estaremos firmes, porque estamos em Ti, somos um, em nome de Jesus. Beba do cálice, querido, em nome de Jesus. Levante sua voz, adore a Ele, diga: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro. Adore, irmão, adore, declare, grite, adore, declare, faça uma adoração extravagante, adore a Ele, adore ao Senhor, adore. Ei, igreja, mais forte, deixa o Senhor ouvir tua voz. Jesus, obrigado pelo sangue, obrigado pelo corpo e pelo sangue. Jesus, obrigado pelo teu Espírito Santo, obrigado, Deus, porque hoje eu saí do deserto e hoje eu entro em Canaã, Pai. Aleluia! Contemplamos a Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, aleluia, pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Com toda a sua força, com toda a sua fé. Glória a Deus! Estenda suas mãos, estenda as mãos. Jesus, nós te louvamos pelo que o Senhor fez nessa noite, nesse lugar. Nós te louvamos pelo teu Espírito derramado no nosso meio. Jesus, esse culto, ó Pai,
Não é somente um culto, ó Deus, mas é um farol, um sinal do que o Senhor fará na nossa vida, em nome de Jesus. Deus, leva o teu povo em paz e abençoado para suas casas, e que em nome de Jesus, eles possam experimentar da tua glória, da tua presença e do teu poder. Senhor, livra eles de todo mal, mas prepara eles, ó Pai, para toda boa obra. Que não sejamos passivos, mas que o teu Espírito seja ativado em nós, para que nós sejamos tuas testemunhas aonde estivermos. Essa é a nossa adoração, esse é o nosso louvor. Nós estamos gratos pelo que o Senhor fez nesse lugar, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus, queridos. Que Deus te abençoe. Vai em paz. Deus abençoe.